Capítulo 13. Nefe vê em visão. A Igreja do Diabo estabelecida entre os gentios, a descoberta e colonização da América, a perda de muitas partes claras e preciosas da Bíblia, o estado resultante da apostasia dos gentios, a restauração do Evangelho, o aparecimento de escrituras dos últimos dias e a edificação de Sião. Aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que o anjo me falou, dizendo: Olha, e olhei, e vi muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Que vês tu? E eu respondi: Vejo muitas nações e reinos. E disse-me o anjo: Estas são as nações e os reinos dos gentios. E aconteceu que vi entre as nações dos gentios a formação de uma grande igreja. E disse-me o anjo: Vê a formação de uma igreja, que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, sim, tortura-os e oprime-os e subjuga-os com o jugo de ferro e leva-os ao cativeiro. E aconteceu que vi essa grande e abominável igreja, e vi que o diabo era o seu fundador. E vi também ouro e prata, e sedas e escarlatas, e linho finamente tecido, e toda espécie de vestimentas preciosas. E vi muitas meretrizes. E falou-me o anjo, dizendo: Eis que o ouro e a prata, e as sedas e as escarlatas, e o linho finamente tecido, e as vestimentas preciosas e as meretrizes são os desejos dessa grande e abominável igreja. E também, pelo louvor do mundo, destroem os santos de Deus e também os escravizam. E aconteceu que olhei e vi muitas águas, e elas separavam os gentios da semente de meus irmãos. E aconteceu que o anjo me disse: Eis que a ira de Deus está sobre a semente de teus irmãos. E olhei e vi entre os gentios um homem que estava separado da semente de meus irmãos pelas muitas águas. E vi que o Espírito de Deus desceu e inspirou o homem. E indo esse homem pelas muitas águas, chegou até a semente de meus irmãos que estava na terra da promissão. E aconteceu que vi o Espírito de Deus inspirar outros gentios, e eles saíram do cativeiro, atravessando as muitas águas. E aconteceu que vi muitas multidões de gentios na terra da promissão, e vi que a ira de Deus estava sobre a semente de meus irmãos. E eles foram dispersos pelos gentios e foram feridos. E vi que o Espírito do Senhor estava sobre os gentios, e eles prosperaram e receberam a terra por herança. E vi que eram brancos, muito belos e formosos, como era meu povo antes de ser exterminado. E aconteceu que eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro humilharam-se diante do Senhor, e o poder do Senhor estava com eles. E eu vi que as pátrias mães dos gentios estavam reunidas sobre as águas e também sobre a terra para batalhar contra eles. E vi que o poder de Deus estava com eles e também que a ira de Deus estava sobre todos os que se achavam reunidos para batalhar contra eles. E eu, Nefe, vi que os gentios que haviam saído do cativeiro foram libertados das mãos de todas as outras nações pelo poder de Deus. E aconteceu que eu, Nefe, vi que eles prosperaram na terra, e vi um livro que era levado entre eles. E perguntou-me o anjo: Sabes o significado do livro? E eu respondi: Não sei. E ele disse: Eis que provém da boca de um judeu. E eu, Nefe, vi o livro. E disse-me o anjo: O livro que vês é um registro dos judeus, que contém os convênios feitos pelo Senhor com a casa de Israel. E contém também muitas das profecias dos santos profetas, e é um registro semelhante às gravações encontradas nas placas de latão, só que em menor número. Não obstante, contém os convênios do Senhor com a casa de Israel, sendo, portanto, de grande valor para os gentios. E disse-me o anjo do Senhor: Viste que o livro procedeu da boca de um judeu, e ao proceder da boca de um judeu, continha a plenitude do Evangelho do Senhor, de quem os 12 apóstolos testificam. E eles testificam de acordo com a verdade que está no Cordeiro de Deus. Estas coisas, portanto, são transmitidas dos judeus aos gentios, em pureza, segundo a verdade que está em Deus. E depois de transmitidas dos judeus aos gentios pela mão dos 12 apóstolos do Cordeiro, vês a formação daquela grande e abominável igreja, que é mais abominável que todas as outras igrejas. Pois eis que tiraram do Evangelho do Cordeiro muitas partes que são claras e sumamente preciosas,
E também muitos convênios do Senhor foram tirados. E fizeram tudo isso a fim de perverterem os caminhos retos do Senhor, a fim de cegarem os olhos e endurecerem o coração dos filhos dos homens. Vês, portanto, que depois de haver o livro passado pelas mãos da grande e abominável igreja, foram suprimidas muitas coisas claras e preciosas do livro, que é o livro do Cordeiro de Deus. E depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas, ele propagou-se por todas as nações dos gentios. E depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das muitas águas que viste com os gentios que saíram do cativeiro, vês que, por causa das muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens, segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus, por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça, sim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Vês, não obstante, os gentios que saíram do cativeiro e que foram elevados pelo poder de Deus acima de todas as outras nações na face da terra, que é uma terra escolhida acima de todas as outras terras, que é a terra que o Senhor Deus prometeu a teu pai por convênio, que seria a terra de herança de seus descendentes. Vês, portanto, que o Senhor Deus não permitirá que os gentios destruam completamente a mescla de tua semente que está entre os teus irmãos. Nem permitirá ele que os gentios destruam a semente de teus irmãos. Tampouco permitirá o Senhor Deus que os gentios permaneçam para sempre naquele horrível estado de cegueira no qual tu vês que estão, devido às passagens claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro que foram suprimidas por aquela igreja abominável, cuja formação tu viste. Diz, portanto, o Cordeiro de Deus: Serei misericordioso para com os gentios, visitando os remanescentes da casa de Israel com grande julgamento. E aconteceu que o anjo do Senhor me falou, dizendo: Eis que, diz o Cordeiro de Deus, depois de visitar os remanescentes da casa de Israel, e esses remanescentes de quem falo são a semente de teu pai, portanto, depois de visitá-los com julgamento e feri-los pela mão dos gentios, e depois que os gentios tropeçarem muito por causa das partes claras e preciosas do Evangelho do Cordeiro, as quais foram retidas por aquela igreja abominável que é a mãe das meretrizes, diz o Cordeiro: Serei misericordioso para com os gentios naquele dia, tanto que lhes trarei pelo meu próprio poder muito do meu Evangelho, que será claro e precioso, diz o Cordeiro. Pois eis que, diz o Cordeiro, eu me manifestarei à tua semente, de modo que ela escreverá muitas coisas que lhe ensinarei, as quais serão claras e preciosas. E depois que tua semente for destruída e degenerar, caindo na incredulidade, assim como a semente de teus irmãos, eis que estas coisas serão escondidas para serem reveladas aos gentios pelo dom e poder do Cordeiro. E nelas será escrito o meu Evangelho, diz o Cordeiro, e minha rocha e minha salvação. E abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. E se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. E aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. E aconteceu que vi o remanescente da semente de meus irmãos, e também o livro do Cordeiro de Deus, que procedera da boca do judeu e que veio dos gentios para o remanescente da semente de meus irmãos. E depois de haver chegado a eles, vi outros livros surgirem pelo poder do Cordeiro, trazidos a eles pelos gentios, para convencer os gentios e os remanescentes da semente de meus irmãos, e também os judeus, que estavam dispersos por toda a face da terra, de que os registros dos profetas e dos 12 apóstolos do Cordeiro são verdadeiros. E falou-me o anjo, dizendo: Estes últimos registros que viste entre os gentios confirmarão a verdade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram suprimidas. E mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele, pois do contrário não poderão ser salvos. E devem vir de acordo com as palavras proferidas pela boca do Cordeiro. E as palavras do Cordeiro tornar-se-ão conhecidas nos registros de tua semente, assim como nos registros dos 12 apóstolos do Cordeiro. Portanto, ambos serão reunidos num só, porque há um Deus e um pastor sobre toda a terra. E chegará o tempo em que ele se manifestará a todas as nações,
tanto aos judeus como aos gentios. E depois de haver se manifestado aos judeus e também aos gentios, ele manifestar-se-á aos gentios e também aos judeus. E os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.